Seja muito bem-vindo ao Palavra Diária e dando continuidade às nossas devocionais em Tiago, nós vamos ler Tiago capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Praticantes, não apenas ouvintes. Sobre isso que nós falaremos hoje, dando continuidade a essas devocionais, eu gostaria que você pensasse na seguinte situação. Imagine que você precisa de um plano nutricional, precisa ali de alguém para te ajudar com um plano alimentar para que você perdesse peso, conseguisse emagrecer e atingir aquele shape que você tanto deseja, e a pessoa que vai te passar, ou seja, o nutricionista, que é o profissional responsável nessa área, vai te passar um plano alimentar e esse nutricionista ou a nutricionista tem obesidade grau 2. Você aceitaria conselhos nesse sentido? Não vamos entrar em detalhes, mas o que eu quero dizer é, nós, antes de recebermos aquilo que alguém vai nos falar, primeiramente a gente vê quem é que está falando. Isso é inevitável. Se a pessoa pratica aquilo que fala, ela tem moral para nos instruir a respeito do assunto em questão. Por isso, nós precisamos aplicar isso também à nossa vida espiritual. Eu imagino que você conheça pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, pessoas que conhecem da teologia, sabem falar a respeito da história da igreja, de teologia sistemática, de teologia bíblica, da área exegética, de todas as áreas que compõem o saber teológico, mas são pessoas que não praticam aquilo que sabem. Pior, talvez você não conheça uma pessoa assim, talvez você seja essa pessoa. A Bíblia nos exorta a agir de forma diferente. Nós somos chamados a praticar aquilo que nós ouvimos. Dominicalmente somos instruídos em nossas congregações a respeito de como viver e servir ao Senhor. Mas ouvir não é suficiente. Nós precisamos praticar. Lembrando que Tiago escreve essa carta, certamente ela era lida, assim como as outras epístolas e cartas do Novo Testamento, a um determinado grupo de cristãos, a uma determinada igreja. Esse povo não tinha o acesso a ler, muitos deles não eram instruídos e por isso eles ouviam a leitura. Com o passar do tempo, isso foi se tornando possível. Porém, nessa época, a essa altura do campeonato, o povo ouvia a palavra de Deus e deveria praticar. O que nós somos instruídos é justamente a isso, a praticar aquilo que hoje nós podemos ler e conhecer a respeito da palavra de Deus. E o exemplo que Tiago fala é de alguém que se contempla no espelho, mas rapidamente se esquece daquilo que viu, da sua própria aparência. Isso é algo que eu e você precisamos pensar diariamente. Todos os dias nós precisamos fazer uma análise sincera e dependente do Espírito Santo se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós lemos, aprendemos e ouvimos da palavra de Deus. É assim que o crente vive, praticando aquilo que aprende. Por isso, considere a respeito da sua vida. Coloque-se diante de Deus nesse momento em oração e peça a Deus, pelo Espírito Santo, para tocar no seu coração e te mostrar as tuas falhas para que você as corrija. O Espírito Santo age assim, nos corrigindo, nos confrontando e também nos consolando. Por essa razão, praticar aquilo que se aprende é o nosso dever. Nós não podemos apenas ouvir e reter em alguma esfera desconhecida, muito pelo contrário, precisamos levar para o nosso coração e do nosso coração isso deve fazer parte de toda a nossa vida. Por isso, considere, pense a respeito disso. Você tem praticado aquilo que você aprende? A Bíblia nos chama a sermos praticantes e não apenas ouvintes.